Oi, gente, sou Camila Nunes do podcast Papo Trans e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho aqui no meu canal sobre sexualidade e identidade de gênero. Bom, eu sou um homem trans, eu iniciei o meu processo de transição há uns 29 anos, 30 anos por aí, comecei em 2021. Em novembro de 2021 eu comecei a tomar T, mas antes disso eu já me identificava como homem trans, mas existia uma um envolvimento social, ou seja, eu me assumi para a sociedade, né, como um homem trans, e depois eu comecei a entender os lugares que eu poderia entrar, que eu poderia me assumir nesse sentido. Então foi aí que eu comecei a tomar testosterona em novembro de 2021. Bom, eu queria explicar para vocês, de início, o que seria identidade de gênero e o que seria sexualidade. Para começar, identidade é como você se identifica, é como você se vê. E como esse tema, talvez falando um pouquinho da minha história, fique mais fácil, né? Eu falar um pouco da minha história e aí, ao mesmo tempo, falar sobre o significado disso, fica mais fácil. Então, primeiro, como eu me vi como homem trans? Eu passei por um momento da minha vida que a maioria dos brasileiros, ou a maioria das pessoas que moram em regiões periféricas, nós temos uma criação um pouco diferente, no sentido de a religião é mais importante do que a educação, porque na igreja você recebe essa educação. Então eu fui criado dessa forma. A igreja me forneceu educação, me forneceu socialização e me deu tudo aquilo que a facilidade que eu tenho de lidar com algumas coisas hoje, como, por exemplo, a forma de falar com as pessoas, da comunicação. Claro que é, dentro dessas questões, a igreja vem com a sua doutrina. Né? Não estou dizendo que isso é bíblico ou que não é bíblico, mas vem com a sua doutrina, dizendo para você aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. E aí eu vim também com isso, no sentido de que eu fui crescendo naquele meio, aí foram acontecia eventos. Então, por exemplo, você está dentro da igreja, as coisas vão acontecendo, né? Você vai crescendo dentro daquele ambiente, então as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, acampamento, eu ia diretamente pro setor masculino, mas aí falaram você é uma menina, então você vai pro setor feminino. É, alguns eventos onde era dividido menino e menina, eu ia pro setor masculino. Ah, você não pode ficar aqui porque você é menina. Então, eu sempre ia pro setor masculino porque eu já me identificava. Eu falava, pô, por que que eu não posso ficar lá? Eu não consigo me identificar com nada feminino. E foi aí que algumas pessoas, claro, da igreja começaram a perceber. Falou, pô, não gosta de nada que é feminino, não, nem se veste de forma feminina. A família também, os meus pais, eles sempre me deram abertura, sempre me deixaram me vestir aquilo que eu queria, nunca foi um empecilho. Mas, claro, as pessoas vão percebendo, você vai crescendo, seu brinquedo preferido é um carrinho ou a bola, né? O que a sua família vai falar? Não tem muito o que falar sobre isso. E aí, eu fui crescendo dessa forma, só que dentro da igreja, então o contexto social já muda um pouquinho. E com o tempo eu comecei a perceber que eu sentia atração por meninas. E aí, isso eu tô dentro da igreja. Não com as meninas da igreja, porque também eu comecei a sentir que ali dentro isso não era muito aceito. Então eu comecei a me distanciar desse tipo de relação com as pessoas ali dentro. Então, eu senti atração por meninas da escola ou de outros lugares que acabava conhecendo, né? Eu fui para a faculdade, então eu estudei música durante um tempo, então senti atração por meninas, por exemplo, da escola de música, da faculdade, enfim, todo toda essa relação, né, de distanciamento também da realidade que eu estava vivendo ali. E aí o que aconteceu, que é interessante, as pessoas da igreja começaram a falar, pô,
você precisa emagrecer. Se você emagrecer, um cara vai se interessar por você. E eu falava assim, nossa, mas eu pensava, eu vou correr atrás disso, né? Então, automaticamente eu fui atrás dessas coisas que eles falaram que iam facilitar a minha vida. Mas enfim, por mais que tivessem homens que sentissem atração por mim, eu não conseguia sentir de forma recíproca. Tentei, até forcei várias relações, do tipo, ah, eu gosto desse cara, eu gosto desse cara. Eu coloquei na minha cabeça, se eu forçar que eu gosto dele, eu vou gostar dele. Mas isso não acontecia com tanta facilidade, enfim. Com o tempo eu comecei a crescer, né? Fiquei mais velho, a idade começou a chegar, passar 20 anos, 21, 22, e aí eu comecei a conviver com outras pessoas em outros cursos. Comecei a entender que a sexualidade não era um problema, que o que era problema era eu ficar nessa e tristeza, e nessa e tristeza. E foi aí que eu falei assim, bom, eu vou botar um ponto final nisso, vou ter que decidir. E eu fui em um evento, né, tipo, bem grande, em outro estado. E naquele evento eu falei, bom, eu vou voltar para São Paulo e eu vou tomar minha decisão. Foi o que aconteceu. Eu voltei para São Paulo, comecei a passar os cargos que eu tinha na igreja para outras pessoas. Falei, gente, não aguento, né? Não falei o motivo, só fui passando. Não, fui deixando de fazer várias coisas para colocar para outras pessoas. Porque uma das coisas que eu tenho em mente é assim, você tem que ter responsabilidade afetiva com as pessoas. Então eu não poderia pegar o cargo, sumir no ano seguinte. Não, eu fui passando para outras pessoas. Falar, com você, o ano que vem eu não vou estar aqui, sei lá. Eu falava algumas coisas, não era tão direto assim. Mas eu falava algumas coisas, falava assim, ó, eu tô passando pra frente, eu tocava, né, tinha um menino que eu revezava com ele, eu falava, ó, tô passando, ficava com os cultos menores, passava os maiores pra ele e assim ia acontecendo. Claro que tinha uns bastidores acontecendo, mas são detalhes que eu prefiro não comentar, mas aconteceu de tudo. Comigo, não história de outras pessoas, mas comigo aconteceram coisas pontuais que também me fizeram falar, pô, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que fazer minhas coisas, não tô feliz aqui, e é isso, tudo certo. E aí, beleza, passou por isso, eu estava com essa relação com a sexualidade, lembrando. E depois disso, eu me assumi e tal pra minha família. Meu pai falou: ah, tudo bem. Eu achei que meu pai ia me matar, mas aí ele falou: não, é isso, tal. Minha mãe também. Minha irmã sempre me apoiou em tudo, enfim. E depois que eu fiz isso, eu senti um vazio muito grande. Eu falei: poxa, é falta da igreja, né? É Deus me dando sinal. Mas ao mesmo tempo eu falava assim: não, tá acontecendo alguma coisa. E não tá legal. Porque eu tava muito mal, ficava muito mal. E aí eu entendi que era a questão da minha identidade, que por mais que eu assumisse a sexualidade, ainda não era sobre isso. Ainda não era sobre é, o meu sentimento, mas era sobre como eu me enxergava no mundo, como eu queria que as pessoas me reconhecessem, como eu queria que as pessoas me chamassem. Então não era sobre o meu interno, era mais sobre o meu externo. Então eu comecei a procurar lugares que eu tivesse esse apoio para entender de fato se era isso. E eu passei uma psicóloga na época que me atendia em um, um, um centro de referência e na cidade de São Paulo. E aí, beleza, comecei a passar psicólogo e tal, acompanhamento, aí pude me entender, falou, pô, sou um homem trans. Nessa eu tava num relacionamento com uma mulher, mas era um relacionamento super complexo, assim, muito tóxico dos dois lados. Não vou me falar, ela era tóxica. Uma observação nesse vídeo: se você está num relacionamento tóxico, você é um pouco tóxico e a pessoa também é, porque você acaba pegando a toxicidade da pessoa e levando pra ela também, porque é um bate e volta, entendeu? Enfim, e aí aconteceu isso e eu percebi, né, que essa relação não estava dando muito certo, mas enfim, fui levando.
e estava muito preocupado com a minha identidade. Falei, pô, eu preciso, né, entender isso, porque eu tinha medo das consequências físicas, mentais, enfim. Mas principalmente eu tinha medo da minha relação com a minha família e porque foi isso, você é criado num contexto cristão. Eu falei, vou pro inferno, né? Porque eu já ia, mas agora eu vou mesmo. Eu já ia porque eu estava em um relacionamento com uma mulher. Agora eu vou mesmo porque eu sou trans. Então eu tinha muito, muito esse receio. Claro que não é todo mundo que tem esse tipo de receio, mas a gente tem esse tipo de receio. E a gente carrega isso, né? E foi aí que eu me assumi um homem trans. Depois de um tempo, não foi nesse momento, esperei um ano, 2 anos, eu acho. Já tinha acabado meu relacionamento já fazia um tempo, já, acho que já fazia um ano e meio. Aí, nessa psicóloga, eu comecei a me entender como homem trans, comecei a falar para alguns amigos íntimos. Aí, depois de um ano, eu conheci a minha atual companheira, e aí eu contei para ela já no começo. Falei, ó, eu não me vejo como essa pessoa, eu acho que eu sou um homem trans, então eu tô nesse processo. Tô te avisando para caso a coisa fique séria, a gente consiga caminhar ou não. Então eu já tô te avisando agora. E, enfim, fui a né, pandemia ali, aí passou um pouco a pandemia, eu fui atrás de algumas questões, como eu comecei a tomar T, retificação do nome, enfim. Tudo isso eu fiz nesse tempo. E aí eu me senti mais em paz nesse sentido, de poder me identificar, de poder falar assim, pô, eu me vejo hoje e eu me identifico. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho medo disso, eu não tenho receio com isso. Então eu me identifico, eu me vejo nos lugares, não só pela barba, mas pela voz, é a junção de tudo, que você começa a olhar tudo e falar, pô, eu sou essa pessoa que eu sempre achei que eu seria. E isso é identidade, né? De você se olhar no espelho e falar, pô, eu me vejo aqui, eu tô me vendo como essa pessoa, né? Eu tô vendo que eu sou esse cara que eu sempre achei que na infância eu cresceria e ficaria assim, mas, né, eu não era, então veio outros meios e outras formas de ser. É, e aí a sexualidade, ela diz respeito ao seu sentimento. Por exemplo, tem pessoas que sentem atração por mulheres e homens, independente se é trans, se é cis, por aquela figura, né, por aquela pessoa que tem essa identidade. Talvez você me pergunte, mas e pessoas não binárias? Pessoas não binárias são outro uma forma de identidade mais fluida, no sentido de que tanto pode chamar de ele, de ela, de ele, enfim. A forma que a pessoa também gosta de ser identificada. Ela não gosta de rótulos, não gosta de que. Não estou dizendo que toda pessoa não binária não gosta de rótulos, mas eu estou dizendo assim, é uma fluidez em relação ao gênero. Então, é uma pessoa que não gosta por exemplo, tem mais aproximação com o masculino ou aproximação com o feminino, enfim. É que a gente tem um Brasil muito binário, né? A gente cresce como? Isso é brinquedo de menina, isso é brinquedo de menino. Isso é maquiagem de menina e menino não usa maquiagem. Então, tudo é muito pré-definido antes da gente demonstrar gostar de alguma coisa. Não é colocado pra gente as coisas naturalmente, é colocado em forma de imposição. Tudo pra gente aqui é assim. E claro, devem ter outros países também dessa forma, mas pra gente tudo é assim, tudo é imposição. Tipo, você vai vestir isso porque isso é de menino. E tem uma explicação ainda. Tipo, você vai vestir isso porque isso é de menino. Você vai falar assim porque o menino fala assim. Então, existe, aqui é muito assim, né? Eu sei que tem lugares também que são assim, mas a gente é muito assim. Quando uma criança, um menino, né, foi designado no nascimento como menino
e aí ele cresce, e aí ele começa a querer mexer, por exemplo, em coisas da mãe, tipo maquiagem, perfume, creme, aí vem alguém e fala, não, isso aí não é de menino não, isso aí é de menina. Porque menino tem que ser assim, ou seja, vem uma explicação já na sequência, porque menino tem que vestir, porque menino tem que falar, porque menino tem que ser assim. Então aqui a gente tem muito isso, né? É difícil a gente fugir disso. Mas enfim. E aí, depois, né, a sexualidade, falei sobre pessoas não binárias, né? Mas pessoas que fluem nesse sentido. Então, são gostos de vestir, de roupas, a forma de querer que seja chamado. Né? A pessoa gostar de ser chamada de um jeito, de outro jeito, enfim. A pessoa vai escolhendo ali a forma que gostaria de ser chamada. E no outro sentido também nós temos, e aí nas relações, o que muda para uma pessoa não binária o seu relacionamento, sua sexualidade? Nada também. A pessoa define ali o que que ela, é, com quem ela quer ficar, se ela se sente mais atraída por homem, se ela se sente mais atraída por mulher, se ela se sente mais atraída por uma pessoa não binária também. Então assim, a sua sexualidade, eu costumo dizer que o mundo é binário, que o mundo é bissexual. E aí tem gente que fala assim, não, imagina, tem gente que é hétero, 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 tem gente que é homossexual, enfim. Eu acho que a gente é muito bissexual, porque tem momentos que talvez a pessoa vai sentir atração por mulheres, talvez a pessoa vai sentir atração por homens, e quando eu falo isso, é independente se a pessoa é cis ou trans, independente disso. Né? Então, existe essa relação também da sexualidade voltada para isso, assim. Às vezes a pessoa está nesse momento. Existem pessoas heterossexuais que sentem atração pelo sexo oposto ao seu, e isso independente se é uma pessoa trans ou se é uma pessoa cis. Existem pessoas que são bissexuais, como eu falei, e homossexuais que sentem atração pelo mesmo gênero do qual ela se identifica, e aí pode ser homem trans, homem cis, enfim. O que a sexualidade muda em relação a pessoa ser trans? Ah, eu vou dar um exemplo. Um homem trans que namora uma mulher trans, ou homem trans que namora um homem trans. Ah, mas não seria mais fácil essa pessoa ter ficado no gênero que ela estava antes para se relacionar com esse homem cis? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a sua identidade, como você se identifica, como você se vê, não tem relação com a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Porque como você se vê, como você se sente confortável, como você se sente mais confortável, como você se sente que você tá dentro do seu próprio corpo, que você tá ali, é diferente da forma como, eu tô sentindo atração por tal pessoa, eu tô gostando de tal pessoa, é diferente, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso não muda, né, as suas relações. Então, assim, é, talvez se a pessoa ficasse no gênero que foi definido para ela no nascimento e chegasse um cara para ficar com essa pessoa, ela fala assim, pô, não gosto. Porque, ou fala, não, sim, vamos ficar. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Às vezes a pessoa consegue se abrir mais para as relações quando ela consegue saber quem ela é. E eu vejo isso em muitos homens trans, eu vejo isso em muitas pessoas, que é assim, tipo, eu não conseguia, né? O cara fala assim, pô, eu não conseguia sentir atração por outros homens, seja cis ou trans. Não conseguia ter esse tipo de sentimento. E agora, depois da minha transição, que eu me assumi como homem trans, que eu tô me sentindo bem, que eu tô me sentindo livre, eu consigo ter esse tipo de relação, de sentimento, porque eu tô mais seguro em mim. E isso não é só para relacionamento, isso também é em relação à profissão. Às vezes a pessoa estudou a vida inteira várias coisas
e chegou depois da transição, começou a estudar uma coisa e deu super certo. Por quê? Porque antes a pessoa não sabia nem quem ela era, como é que ela ia saber o que estudar? Isso é um bom tema para a gente conversar. Você pode deixar aqui nos comentários. Mas enfim, eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu sei que é um assunto importante, eu sei que é uma coisa que todo mundo fica, mas o que é sexualidade, o que é identidade de gênero, como essas duas coisas se relacionam? Essas duas coisas não se relacionam, a forma que você se relaciona não tem a ver, não tem relação com a sua identidade. O que tem relação é você se sentir mais livre, mais aberto, mais confortável de ser quem você é, vai fazer com que você se relacione melhor. E isso acontece com todo mundo, com gente cis, com gente trans, com pessoas cis, com pessoas trans, com pessoas não binárias. Isso fica mais suave, fica mais leve, né, no seu caminho. Mas a sexualidade tem a ver com isso, em como está ligada ao nosso sentimento, à nossa atração. E a nossa identidade é como a gente se vê, como a gente se enxerga, como a gente se sente confortável. Ah, me sinto confortável sendo um homem trans do que quando eu era. Mas como é que você sabe isso? Você sabe isso a partir do momento que você começa a não se encaixar naquele mundo, a ver muita dificuldade em relação a forma que você se relaciona com as pessoas, né? Seja amizade, família, todo mundo. E aí o que ajuda é você fazer terapia, é você conversar com outras pessoas sobre esse assunto, é você fazer um acompanhamento com um profissional dessa área, para você poder entender tudo isso que envolve o seu processo de transição. Claro, ser uma pessoa trans não é fácil, você passa por muitos desafios internos. Eu passei por muitos desafios internos. Eu me lembro que quando eu me vi nessa situação de, tipo, pô, eu sou um cara trans e agora, o que que eu vou fazer? Eu fiquei assim, o que que eu vou fazer? Porque já tá difícil assim, imagina de outra forma, entendeu? Então, eu tive muito essa briga interna de é, como eu vou trazer isso pra fora, como eu vou trazer isso pra fora. Pô, já tô bem na minha sexualidade, já tô legal, já tô me relacionando, já tô feliz. Mas não tava tão feliz por causa disso, porque batia nessa questão do feminino e eu não me identificava com isso. E foi aí que eu passei, né, a falar, a me expressar mais com as pessoas próximas e também a passar com psicólogo, a fazer acompanhamento, né? Para que eu pudesse entender todo esse processo. Enfim, acredito que eu expliquei muito bem sobre o que é sexualidade, o que é identidade de gênero. Se ficou alguma dúvida, você vai deixar aqui nos comentários, que no próximo vídeo, no começo eu já explico e venho com o próximo tema. Se você tem sugestão de tema aqui pro canal, deixa aqui nos comentários também. Se você já passou por uma situação parecida com a minha, sobre você se identificar e depois você entender o que é sexualidade, entender o que é identidade de gênero, também deixa aqui nos comentários. Bom, que você possa curtir, me seguir aqui, acompanhar o canal, se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse.